Salve galera, tá começando mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar de números irracionais, certo? Então, sobre números irracionais, temos algumas definições aqui. Não podem ser representados como quociente de dois números inteiros. E tem representação decimal infinita e não periódica. Então, falando aqui da primeira observação, não podem ser representados como quociente de dois números inteiros, a gente tem que essa daqui é uma característica de números racionais. Então, se a gente olhar aqui no diagrama, né, para relembrar, nós temos os números naturais, os números inteiros e os números racionais. E nós estamos vendo hoje os números irracionais, ó. Então, nós vamos entender por que os números irracionais eles ficam separados dos outros conjuntos, certo? Então, se a gente imaginar, por exemplo, 10 dividido por 5, nós temos aqui o quociente de dois números inteiros, certo? E 10 dividido por 5 é igual a 2. Se a gente lembrar que 2 é um número natural, mas o 2, como nós vimos, eu posso representar também como quociente de dois números inteiros. Por isso que todo número natural também vai ser o quê? Um número racional, certo? Um outro exemplo seria menos 9 dividido por 3. Novamente, aqui eu tenho a divisão, né, o quociente de dois números inteiros, que no caso aqui, menos 9 dividido por 3 é igual a menos 3. E nós temos que menos 3, ele é um número inteiro. Então, a gente percebe que todo número inteiro também é um número racional. Um outro exemplo seria 5 dividido por 2. Então, nós temos que outra divisão, né? Outro quociente entre dois números inteiros, que no caso vai dar 2,5. Então, 2,5 é um número racional. E na aula de hoje, nós vamos ver que esse conjunto aqui dos números irracionais, eles não podem ser escritos dessa forma, certo? Agora vamos para a segunda definição. Tem representação decimal infinita e não periódica. Bem, vamos lembrar novamente aqui dos números racionais, porque o que acontece? Quando nós aprendemos os números racionais, nós vimos as dízimas periódicas, certo? Então vamos colocar um exemplo aqui. 1 dividido por 3. Se você fizer essa divisão, 1 dividido por 3, você vai chegar num valor de 0,333. E você percebe que aqui a parte decimal ela é infinita, certo? Então nós podemos também representar desta maneira, né? Ó. Beleza. Então, a dízima periódica ela tem a sua representação decimal infinita. Porém, nós sabemos qual vai ser o próximo número. Então, aqui no caso é o 3, certo? Um outro exemplo, vamos colocar aqui 11 dividido por 7. Então, se nós fizermos essa divisão, nós vamos chegar no número 1,571428. 571,428. E aí a gente percebe o quê? Nesse caso, a gente vê que a parte que se repete, vamos colocar aqui assim, 1,571428, ela é maior, porém, nós conseguimos definir qual é o período que se repete. Então, perceba que ó, também a parte decimal ela é infinita, mas ela é periódica. O que não acontece com os números irracionais, onde a parte decimal ela vai ser infinita,
Porém, nós não vamos conseguir determinar o período. Um exemplo é o número π. O π é um número irracional. Então, nós temos que o número π é 3,14,15,9,2,65,3,5,9 e por aí vai. Então, você percebe que nós temos também aqui a parte decimal do número π, ela é infinita. A diferença é que nós não conseguimos estabelecer aqui um período, certo? E essa é a característica, então, de um número irracional. Bem, então o número π ele vai fazer parte aqui do nosso conjunto dos números irracionais. Um outro exemplo de número irracional é o raiz de 2. Então, se nós formos determinar na calculadora, por exemplo, né, o raiz de 2, nós vamos chegar em um valor aproximado de 1,41,42,135,623 e por aí vai. Então perceba que a parte decimal deste número também é infinita, porém nós não conseguimos estabelecer um período. Bem, pessoal, agora, através de uma construção geométrica, eu vou mostrar para vocês como nós poderíamos fazer para marcar um número irracional na reta numérica. Então, imagine que nós temos esse plano cartesiano, onde aqui nós temos o eixo x e o eixo y. Eu desenhei um quadrado que tem lado igual a uma unidade, tá? Então, o lado do meu quadrado, vou marcar aqui, ó, o lado do quadrado é igual a uma unidade, tá? Então, eu vou considerar como uma unidade porque poderia ser 1 centímetro, poderia ser 1 metro, certo? Então, nós vamos verificar agora que, se eu quisesse, como nós vimos anteriormente, o número raiz de 2, se eu quisesse representar o raiz de 2 na reta numérica, sabendo que ele é um número irracional. Então, ele possui a parte decimal infinita e não periódica. Sabemos que é aproximadamente 1,41, 42, certo? Bem, uma das maneiras é nós traçarmos aqui a diagonal deste quadrado. Nós vamos verificar que a diagonal de um quadrado que tem lado uma unidade é igual a raiz de 2, certo? Bem, para mostrar isso para vocês, primeiro que ao traçar a diagonal, vocês verificam que nós formamos duas figuras, ó, dois triângulos, certo? No caso, dois triângulos retângulo, certo? E aí, nós temos o quê? Essa medida aqui, esse lado, vamos considerar esse triângulo da parte de baixo, ó. Esse lado mede uma unidade. Esse lado também mede uma unidade. A diagonal do quadrado, no caso, esse outro lado do triângulo, que no caso, esse lado, ele é o lado oposto ao ângulo reto. Logo, esse lado do nosso triângulo retângulo é a hipotenusa, tá? Aqui no caso eu vou chamar de x. Certo. E lembrando do teorema de Pitágoras, vou marcar aqui para vocês, ó. Através do teorema de Pitágoras, nós vamos ver que a diagonal deste quadrado ela é igual a raiz de 2. Bem, a hipotenusa vale x. Então, lembrando o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, ela vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a hipotenusa ao quadrado, ela é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, ó, esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Resolvendo, nós temos x ao quadrado igual a 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1 vezes 1. Então, logo, 1 mais 1.
x ao quadrado é igual a 2. Lembrando que a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, ficamos com x igual a raiz de 2, certo? Então, essa medida aqui, que é a diagonal do nosso quadrado, ela mede raiz de 2. E para representá-la na nossa reta numérica, nós vamos utilizar um compasso, certo? Então aqui, como nós vamos efetuar essa marcação? Eu vou pegar a ponta seca do compasso, vou colocar aqui no 0. A abertura do compasso será exatamente a diagonal do quadrado. E aí, vou mostrar aqui para vocês, ó, a abertura do compasso é a diagonal do quadrado. E aí nós vamos fazer um marco que vai da nossa reta até a diagonal. Então, se essa medida ela é raiz de 2, essa medida aqui também vale raiz de 2. Então, vamos marcar aqui na nossa reta numérica o raiz de 2, certo? Bem, se você quisesse agora marcar, por exemplo, o raiz de 3 na reta numérica, usando essa mesma ideia, nós poderíamos fazer da seguinte maneira. Claro, se você quiser pausar o vídeo e tentar resolver, depois você continua assistindo. Bem, vamos lá. Para realizarmos agora, se eu quiser marcar raiz de 3, nós vamos ver que raiz de 3 também é um número irracional. Então, para marcá-lo na reta numérica aqui, nós vamos construir um novo triângulo retângulo. Tá? Então, um dos lados do nosso triângulo será o raiz de 2. O outro lado será igual a 1. Então, vamos marcar aqui, ó. E a nossa hipotenusa, ela vai vir aqui do 0 até esse vértice aqui de cima. Então, percebam que agora nós temos um novo triângulo retângulo. Então, aqui, esse lado mede raiz de 2, esse lado mede 1, e aqui nós temos a hipotenusa desse triângulo retângulo. Vamos chamar esse segmento aqui, ó, de y, certo? Então, esse segmento é igual a y, que é a hipotenusa desse novo triângulo. Calculando aqui o teorema de Pitágoras, nós vamos ter o seguinte, que então a hipotenusa ao quadrado, no caso a hipotenusa é o y, vai ser igual a um primeiro cateto aqui, nós podemos considerar como raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, resolvendo, temos y ao quadrado igual. Lembrando, pessoal, a operação inversa da radiciação é a potenciação. Nós estamos fazendo raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Então, nós podemos aqui, no caso, tirar o 2 da raiz. Afinal, um valor multiplicado duas vezes para dar 2, se nós elevarmos ele ao quadrado, nós voltamos no 2, certo? Então, aqui vai ficar 2 mais 1 ao quadrado é igual a 1. Y ao quadrado vai ser igual a 3. Y é igual, lembrando a operação inversa da potenciação, a radiciação, y é igual a raiz de 3, certo? Então, isso significa que o segmento y, ele é igual a raiz de 3. Então, para marcarmos a nossa reta numérica, basta colocarmos a ponta seca no ponto 0, com essa abertura, que é a hipotenusa desse novo triângulo, e fazermos a marcação aqui, ó, até a reta. Logo, esta medida aqui, que é a hipotenusa, que vale raiz de 3, é a mesma medida que aqui está na nossa reta numérica, que vale, no caso, raiz de 3. Então, essa é uma maneira de nós determinarmos números irracionais na nossa reta numérica, certo?
Bem, pessoal, para fechar nossa aula de hoje, eu vou mostrar através desses dois quadrados aonde um número irracional pode aparecer, certo? Então, imagine que esses dois quadrados aqui, eles têm lado igual a uma unidade, certo? Então, o lado, aqui vamos marcar, o lado é igual a uma unidade, certo? Se eu quiser calcular a área desse quadrado aqui, vamos ler, como calculava a área do quadrado? É igual a lado vezes lado. Também podemos escrever como sendo lado ao quadrado, certo? Então, a área do quadrado é igual a 1 vezes 1, lado vezes lado, vai ser igual a 1. No caso aqui, uma unidade ao quadrado, porque nós estamos falando de área, certo? Bem, agora se eu cortar esses dois quadrados na diagonal, eu posso formar um quadrado maior. Vou fazer aqui para vocês. E aí, pessoal, qual vai ser a área desse novo quadrado? Então, imaginemos aqui, ó, temos esse quadrado agora. Qual vai ser a área desse novo quadrado? Sabendo que a área de um quadrado era 1. Então, se eu fizer a soma das duas áreas, então a área total agora, ela vai ser igual que a 2 unidades ao quadrado, certo? E aí, sabendo que a área do quadrado é lado vezes lado, qual tem que ser o valor do lado para, ao multiplicar, então, lado vezes lado, eu encontrar o número 2? Se a gente pensar, essa ideia é a mesma coisa que pedir para vocês calcularem a raiz de 2, certo? Afinal, qual é o número que multiplicado duas vezes vai chegar no resultado 2? Então, a gente viu que raiz de 2 é um número irracional. Logo, se esse novo quadrado nosso aqui, ele tem área igual a 2, o lado dele, o lado desse novo quadrado, será um número irracional. No caso, aproximadamente 1,41 e as demais casas, como nós vimos na atividade anterior, certo? Bem, pessoal, então esse foi um exemplo de um número irracional, onde nós podemos encontrá-lo, certo? O vídeo termina aqui. Não esqueçam de deixar as suas dúvidas e as suas sugestões nos comentários. Curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas e até o próximo vídeo.